yours and mine in a picture by our bedside. It was gone in the summertime. We were happy just to be alive. Vamos lá, Mose. Can I vanish into you? Can I vanish into you? Nossa, depois eu vou pôr até um reverb aqui. Ficou ótimo, nossa. Ficou perfeito. Bom, então, como vocês já imaginam, o episódio de hoje é sobre o Gaga Cabana. Gaga Cabana. Né? Que por enquanto, meu primeiro comentário é... Vai caralho. Talented, brilliant, incredible, amazing, show-stopping, spectacular, never the same, totally unique, completely not ever been done before, unafraid to reference or not reference, put it in a blender, shit on it, vomit on it, eat it, give birth to it. É isso. Exatamente. É sobre isso. Antes da gente começar, gente, não temos interações hoje, mas eu preciso dar um aviso aqui para os nossos ouvintes que ouvem a gente pelo YouTube ou pelo YouTube Music. Sim. O que talvez não dê muito certo, porque se a gente tá tendo problema com os episódios lá, então talvez as pessoas não estejam ouvindo este episódio, mas fica um recado aí, porque o que acontece? Eu já tinha notado isso uma vez, porque assim, a gente publica os episódios pela plataforma de creators do Spotify. Então a gente coloca todos os destinos ali que a gente tem, né? Todas as plataformas onde a gente está disponível, a gente coloca lá o link do feed de publicação, tal, não sei o quê. E aí, quando a gente fecha o episódio aqui, a gente sobe nessa plataforma do Spotify e ela publica ali em todos os feeds assinalados, incluindo o YouTube. Só que eu já tinha notado uma vez que... por algum motivo, às vezes quando a gente publica o episódio, ele entra no YouTube como privado. Uhum. Então eu vou lá na gestão de vídeos, né, do YouTube e vejo que ele está como conteúdo privado. E aí eu preciso mudar para público e aí ele vai publicar no YouTube e no YouTube Music. Só que assim, eu fiz isso uma vez, eu notei isso uma vez e eu simplesmente... Esqueci disso, né? Esqueci dessa necessidade. Até porque, erro nosso aí, né? Mas a gente tem aqui as estatísticas e a gente vê que quase 70% do nosso público ouve o podcast pelo Spotify. E aí 14% ouve pelo podcast Addict, ou seja, usa um agregador, né? E usa o feed RSS para ouvir, e aí depois vem outras coisas. Com uma porcentagem bem menor. Então acaba que a gente não... a gente meio que acaba esquecendo dos outros lugares, né? Sim. Erro nosso. Então eu já arrumei, já republiquei tudo que tinha ficado, porque eu entrei de vez em quando eu faço esse check em todas as plataformas pra ver se tá entrando todos os episódios, mas eu fazia isso muito raramente. Vou começar a fazer com mais frequência agora. E aí eu notei que no YouTube tinha vários buracos. Então, sei lá, tinha o episódio 230, aí não tinha o 31, aí tinha o 32, aí não tinha o 33 e o 34, enfim, era mais ou menos isso, não exatamente esses números. Sim. E aí eu fui lá e publiquei tudo, né, pelo YouTube, e aí já reflete automaticamente no YouTube Music. Então no YouTube Music já tá tudo certinho, mas no YouTube tá faltando ainda o episódio 237, que eu espero que seja publicado quando este aqui subir, né? Uhum. Porque aí força a atualização do feed e entra o 237 também. Então, se você... Ninguém comentou nada com a gente, então imagino que ninguém tenha notado. Talvez as pessoas acharam que não teve episódio ou algo assim, né? Então, foi mouse aí pra quem ouve a gente no YouTube. Eu vou ficar mais atento em relação a isso. Bom, obrigado, Mose. Isso posto, tem vários... Vale lembrar que tem vários outros lugares onde vocês conseguem nos ouvir.
Então, a gente tem um Linktree, que é linktr.ee/+1podcasal. O 1 aqui é numeral, então mais um numeral, podcasal. A gente sempre coloca esse link em toda a descrição de episódio, tá lá também, para vocês verem. E aí lá tem todas as formas que vocês conseguem nos ouvir. Então, começando pela que os Neandertais usavam, né? Que é assinar o feed RSS do podcast. Essa foi a primeira maneira de se ouvir podcast lá nos anos 90, 2000. Era assim que as pessoas faziam, né? Quando não tinha plataforma de streaming e tal. Elas copiavam ali o link RSS e colocavam num agregador de podcast, tipo o Podcast Addict, que eu acabei de citar aqui. Que mais que tem, Mose, de agregador? Tinha vários. Nossa, tinha vários, mas vários meio que foram morrendo. Assim. Eu acho que o Podcast Addict foi o que sobreviveu melhor ao tempo, mais né? Tempo, Tem um que eu tenho aqui, eu não lembro se é o Addict, pera. Inclusive você ouvindo... Pocket Casts, é verdade. Eu gostava muito de ouvir ele porque ele tem um player de desktop que sincroniza muito bem com o celular. Então, tipo, ele deixa os episódios no mesmo ponto. Então, se você levantou da sua cadeira e vai fazer alguma coisa, e aí, sei lá, vai estender roupa, e aí você escuta no celular, quando você voltar, ele vai estar no mesmo ponto, exato. Então, ele é bem bom disso, assim. Olha, legal. Mas eu parei de usá-lo porque... Hoje em dia, muitos podcasts que eu escuto estão no Orelo, com a campanha no Orelo. E aí no Orelo tem episódios que são só para apoiadores. Então eu acabo escutando por lá por questão de praticidade mesmo. Claro, e de apoio ao produtor do conteúdo. É que eu poderia só assinar e ouvir em outro lugar, mas no outro lugar não estaria os episódios exclusivos. Ah, tá. Entendi seu ponto. Você ouvinte que usa aí agregadores de podcasts, conta pra gente qual que você usa hoje em dia, tá? Porque meio que tem gente que nunca ouviu podcast desse jeito, né? E tem gente que acabou migrando pros streamings por ser mais rápido, mais jovem mesmo. Mais prático. A gente tem um site, entre muitas aspas, que na verdade é quando você cria o seu podcast na plataforma de creators do Spotify, você ganha um site, né? Que na verdade é uma página, né, na web, onde você consegue ouvir os podcasts. Eu não sei se alguém usa isso, mas tá lá para quem quiser. A URL é super amigável, é creators.spotify.com/pod/profile/mais um podcast de casal, tudo por extenso. Nossa Senhora. Decorou? Anotou? Não precisa, porque tem um botão no Linktree para você ir direto para esse site, tá? Tem o Spotify, tem o YouTube, tem o YouTube Music, tem Apple Podcasts. Então, se você é usuário aí dos produtos Apple, você pode ouvir a gente por lá também. Eu tô até aproveitando para conferir se estão todos os episódios lá, beleza. Tudo ok no Apple Podcasts. Tem na Amazon Music também. Não sei se alguém usa aí Amazon Music ou se ouve podcasts. Acho que gente que tem Alexa, né? Essas coisas assim em casa, talvez escute. Verdade. Então tem lá também. Tem na Deezer. Então dá para você ouvir o nosso podcast também na Deezer. Também tá tudo atualizadinho por lá. E tem na Orelo. Tá? A Orelo, vou até te pedir ajuda nisso, Mose, porque assim, as poucas vezes que eu usei a Orelo, era um horror. Eles estão melhorando o site muito lentamente. Agora, por exemplo, dá pra ouvir pelo site, mas é meio ruinzinho, assim. Mas tá tudo lá. A gente não tem campanha de apoio, não tem nada setado, não tem... Porque nunca foi um objetivo deste podcast, né? A gente já teve campanhas de apoio na época que a gente fazia o The Library is Open. E, de certa forma, a campanha de apoio ela tá sempre atrelada a algum tipo de recompensa legal que você possa dar pro apoiador, né? Conteúdo exclusivo... na época do The Libraries Open, assim, a gente sorteava brinde, né, camiseta, caneca, essas coisas.
Mas a gente não quer ter esse trabalho. Gente, assim... A gente não tem a menor intenção de viver de podcast, muito menos deste, né? Esse tempo já passou pra nós. Então a gente Mas sei lá, já que os podcasts que mais fazem sucesso nossos são os de viagem, CVC, quer fazer uma publi com a gente, manda a gente viajar pra algum lugar e a gente fala sobre esse negócio. Pra publi estamos abertos. Exato. Né? Mas campanha de apoio... Temos o Media Kit? Não, mas até aí estamos abertos. Mas campanha de apoio para ouvinte realmente não tá nos nossos planos. Mas, enfim, continuem ouvindo aí, independente disso. Esse era o recado que eu tinha para dar. Então, desculpa aí pro pessoal que ouve no YouTube, eu vou ficar mais atento a isso. Mas fiquem sabendo aí também que vocês têm outras formas de nos ouvir, principalmente se vocês não querem dar, né, como é que chama? Não querem dar moral pro Spotify, né? A gente sabe que estamos aqui, usamos a plataforma deles para publicar, mas a gente sabe que é um pouco complicado. Mas sem mais delongas, sim, né? Então nesse sábado rolou aí o Gaga Cabana, né? Eu gosto... Qual que é o outro nome que você criou? Eu gosto muito desse termo, mas eu acho mais legal Copa Cagaga. Copa Cagaga. Né? Cagaga. Mas eu entendo que é difícil de falar e pode dar vazão aí pra Copa Cagada. Copa Cagada, essas coisas, sim, né? Então Gaga Cabana acho que funciona melhor, mas enfim, eu acho Copa Cagaga bem interessante. É bem cacofônico, né? Uhum. Mas enfim, obviamente não fomos pra lá, vocês nos conhecem muito bem, né? E até a gente já tinha comentado que não iria. Assim, bateu uma coceira. Bateu. Mas a vida aconteceu, questões aconteceram e seria pior se a gente tivesse ido. Pelo menos pra mim. Eu teria sido pior se eu tivesse ido. Pra mim também, simplesmente pelo fato de estar lá na Muvuca, já seria pior. Mas a gente assistiu na TV num contexto muito interessante que a gente vai comentar mais tarde, né? Aconteceram coisas bem legais nesse vamos dar esse contexto primeiro, que eu acho que faz sentido, não? Você tá rouco? Eu tô, porque eu tô sem voz, porque minha garganta tá meio ruim. Oh, meu Deus. Tá, então vamos dar... Eu fui pra Gamescom e aí fiquei gritando, e aí conversando com um monte de gente, então... É verdade, né? Tô todo cagado. Então vamos dar esse contexto aí rapidinho, como que a gente viu o show. Eu já tava pronto pra assistir o show aqui em casa, na TV. Né? Eu tinha comprado, a gente foi no mercado esses dias, comprei salmão, então pensei em fazer meu famoso salmão com purê de batatas. Sim. Né? Ou talvez a gente pedisse um hambúrguer, alguma coisa desse tipo, e assistir na TV com os gatos e tal, né? Sim. Mas aí... eu vou ter que voltar aqui e contar algumas histórias que aconteceram nos últimos dias. Há uns 2 episódios atrás, mais ou menos, 2, 3 episódios atrás, 2, porque faz 2 semanas que aconteceu isso, a gente comentou aqui sobre a questão da vizinha pentelha, né? Do casal de vizinhos pentelhos, que tem a cachorra, que se acham donos do prédio, né? Que teve uma ocasião aí no feriado da Páscoa, que os vizinhos do primeiro andar estavam fazendo um churrasco, ouvindo música. Porque o primeiro andar tem áreazinha externa e tal. Que eu não sabia, descobri isso ontem, visualizando a área de fato. Mas o fato é que reclamaram do som, tal, não sei o quê. E eu fui uma das pessoas que correu em defesa dos vizinhos, falando: nossa, que estranho, como será que o som chega tão alto aí no 9º andar, né? Porque não tô ouvindo nada aqui do segundo. Porque assim... O que acontece é que essa áreazinha externa deles, ela tem tipo um... O que seria aquilo? É tipo uma varanda. Eles estão no primeiro andar, então eles têm uma varanda que os outros andares não podem ter. Isso. Né? E aí, essa área externa deles, esse quintalzinho, ele tem meio como se fossem umas aberturas pro vão da escada. Tipo uns respiradouros, assim. Isso. Então, se você está no vão da escada, você consegue escutar a música que eles estão ouvindo lá e tal, a conversa e tudo mais. Só que assim, no dia que ela reclamou no grupo, primeiro ponto, era um sábado de feriado prolongado, quando engatou os feriados, lembra quando teve feriado na sexta e na segunda? Isso. Era o sábado, umas 6 da tarde,
Nem isso. Nem era isso, tipo né? 4 Mais horas da cedo. tarde. E de um feriado prolongado. E assim, eu estava sentado na sala jogando videogame e eu não estava ouvindo. E a sala é do lado da porta que vai pro hall das escadas. E eu falei, ué, mas... E eu não foi nem do tipo querer lacrar em cima dela, sabe? Eu falei, estranho. Não é do bar lá de baixo, porque o bar lá de baixo, na rua de baixo, sempre tem música alta e tal. E aí dá pra ouvir como se fosse aqui dentro de casa. E eu não estava ouvindo outro barulho. Eu falei, não é do bar lá de baixo? Eles falaram, não, é daqui. Que não sei o que lá, não sei o que lá. E começaram. E o problema desses vizinhos é que assim, eles não necessariamente estão errados nas coisas que eles trazem. Muitas vezes eles trazem questões, problemas do prédio, problemas de regras que existem e que não estão sendo respeitadas. E tudo bem fazer isso. Então são coisas pertinentes muitas vezes. Exato. O problema é a forma como eles fazem isso. Porque eles chegam meio com 2 pés no peito, assim, sabe? Então, do tipo... Não é do tipo, vizinhos, acho que vocês estão fazendo um churrasco. Tem como abaixar um pouquinho a música e tal, porque tá... Tipo, sei lá, tá subindo o som aqui pra cima. Ou no hall do elevador tá muito alto e tá incomodando um pouco. Tem como abaixar um pouco? Poderia ser só isso. Sim. Gentil, educado. Mas foi assertivo. tipo... porque de acordo com a lei número não sei que lá, não sei que lá, não sei que lá, a lei do silêncio, ela não é só depois das 10. Tem que ser respeitada a convivência entre vizinhos e blá, 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 blá. E um textão, assim, sabe? Aí, tipo, e aí todo mundo do prédio começou a mandar, tipo, desculpa, mas não, pelo menos aqui em casa não está incomodando. Se tá na sua casa, ok, mas aqui em casa não está incomodando. Aham. E E aí, né, foi quando o marido do casal soltou a pérola. Então se pro 2, que é a gente, né, não tá atrapalhando, então ótimo, né? Aí eles têm uma frase ótima que eles usam em várias mensagens, que é aos inimigos, para os amigos tudo, aos inimigos a justiça. Pera, vou até soltar um efeito aqui. Olha esse muito tabu dramático, quebrando, né? E, cara, tipo, totalmente desnecessário. Aí o que aconteceu? O vizinho... Eu fui lá e fiz esse comentário estranho. Fico pensando, né, como que tá chegando no 9º. E uma carinha, tipo, de interrogação, assim. E aí eles levaram como uma ironia, que de fato foi, né? A gente contou aqui. E aí depois eu falei que eu mandei uma mensagem do tipo, desculpa, quando ele mandou essa mensagem, né, aos amigos, tudo, aos inimigos da injustiça, eu falei, desculpa se meu comentário pareceu assim e tal, não precisa ser grosso nem irônico, boa Páscoa a todos, alguma coisa assim. E o assunto morreu. Só que os vizinhos do primeiro andar que estavam fazendo churrasco mandaram mensagem falando, qualquer coisa se atrapalhar, avisa. E fiquem à vontade para vir aqui comer um churrasquinho, não sei o quê. E nós dois, como 2 bons bichos do mato, não fomos, né? As 2 pessoas mais tímidas que você conhece não foram. Aí o que aconteceu essa semana? Já tinha acontecido alguma outra vez, e aconteceu de novo, de um vizinho pendurar roupas na sacada do prédio, né? Tem a varanda tal, aí tem o balcão ali, né? Parapeito o parapeito da varanda, e a pessoa pendurou roupas lá. E não pode. Isso não pode em nenhum condomínio, né? Aí a garota, né, do casal tirou uma foto, né, fez um círculo em volta das roupas penduradas, postou no grupo marcando o síndico. @fulano, é permitido? Então já começa assim, né? Em vez de falar, gente, olha só, tô vendo que tem roupa pendurada na sacada, não pode e tal, em nenhum condomínio, será que vocês poderiam tirar, por favor? Né? Pronto. Pronto. Aí ela questionou que o cara da manutenção estava trabalhando no feriado. Isso foi na quinta-feira, dia 1º de maio. Isso. Gostaria de saber se estão pagando hora extra, não sei o que, não tem a menor necessidade de ter trabalhando ali hoje, não sei o que. Acho até um questionamento super válido, sim, né? Mas até aí a gente não sabe qual que é o regime de contratação do cara, se de fato ele tá ganhando hora extra ou não, mas
é um fato. Né? E tem uma questão que eu acho que vale a pena a gente comentar, que é: o nosso prédio tem diversos problemas. E o nosso síndico, ele não é necessariamente a pessoa mais presente na solução desses problemas. Então, todo mundo tem meio que um ranço do síndico. E esse casal tem um ranço específico do síndico por várias questões. Só que aí eles pegam esse ranço pelo síndico e transformam num ranço por todas as pessoas do prédio. Eles tratam todo mundo meio que nessa energia, assim, sabe? Tipo, a gente não tem que ficar contra a gente, sabe? A gente tem que cobrar do síndico. Mas desse jeito que você tá fazendo, não vai funcionar, sabe? Pois é. Mas aí ficou toda essa questão, né? E aí veio uma moradora, né? Deu um reply nessa foto das coisas penduradas na sacada e falou o seguinte: exposição é permitido? É por essas e outras que criaram as regras do grupo, entre aspas, que a gente comentou aqui, que o síndico resolveu colocar a regra no grupo de WhatsApp, coisa que nunca teve. Aí a fulana que tinha postado, a fulana do casal postou: é seu apto? Né? É seu apartamento? Do tipo, você tá falando o quê se não é o seu apartamento, né? Aí vem o marido do casal: apresentar o que tá errado não é exposição, senão faço o que quiser e se alguém me questionar falo que está me expondo, kkk. E aí colocou o e-mail que ele mandou pra administradora em relação à questão do cara da manutenção trabalhando no feriado, não sei o que e tal. Aí a garota que questionou se era exposição falou: não é meu apartamento, mas vejo que muitas vezes não usam o grupo para a solução de problemas, mas para instalar o caos. Essa mensagem teve 9 likes. Todo mundo aqui tem contato direto do síndico e do zelador, ela colocou o nome deles aqui, né? Poderiam mandar para eles no particular, para eles, em caps lock, interfonarem para a pessoa solucionar a questão. 3 likes. Mulher do casal: zelador não é responsável pelas regras. Síndico, se respondesse também, seria bem interessante. 0 likes. O problema dela é com o síndico. Sim. Né? Aí, outro vizinho. Eles têm contato direto, né, com as pessoas. Aí lá fui eu, né? Falei, vou entrar nesse rolê aí, né? Tô aqui. Também estava trabalhando no dia 1º de maio, por opção própria. Mas eu falei, eu vou me divertir aqui um pouquinho, já que eu tô trabalhando, né? Deixa eu fazer alguma coisa divertida nesse inteirinho. Aí eu respondi: concordo, não tem necessidade de chegar com 2 pés no peito toda vez. Deveríamos todos ser mais gentis uns com os outros na hora de reclamar de problemas com os vizinhos. A gente já passa tanto perrengue com os problemas do prédio, administração, etc. Porém, dito isso, pendurar coisas na sacada não é legal. 8 likes. Aí veio a mulher do casal: sério, gente, de verdade, qual o problema de vocês? Bom senso é bom. Em vez de serem agressivos, é só nos unirmos pelo bem maior, que é a boa convivência. Se contradizendo totalmente, né? Perguntar se é permitido não é causar o caos e nem tampouco chegar com os 2 pés no peito. Aí ela vem com a pérola: é interpretação de texto. Calma que tem uma elaboração em cima disso aqui daqui a pouco. Eu não fui grossa, todos vocês entenderam que eu fui grossa, mas eu não fui. Peço desculpas aos outros condôminos que precisam participar desse tipo de discussão desnecessária. Somente era uma questão de se é permitido colocar coisas na sacada e se o nosso querido moço da manutenção tinha necessidade de estar trabalhando hoje e estar recebendo seus direitos. Mas tudo bem, sem problemas. Para os amigos tudo, para os inimigos a lei. Aí veio um vizinho e disse, até teve um like a mensagem dela. Aí veio um outro vizinho. Esse é do marido dela. Não, é de um outro cara, depois eu te falo quem é, que teve a pachorra de sair do prédio e olhar qual que era o apartamento que tava com as roupas penduradas pra postar o número do apartamento aqui no grupo. É que eu pulei essa parte. Aí veio outro vizinho aqui da turma legal que disse: o que eu acho engraçado na real é a pessoa parar o dia dela e os afazeres pessoais pra ficar fotografando a sacada do vizinho. 3 likes. Outro vizinho legal:
Se você quer realmente resolver esse problema, você não manda a foto da varanda do vizinho no grupo, você manda para o síndico. Se você manda no grupo, fica claro que a única intenção aqui é expor o outro e não resolver o problema. 6 likes. Aí, um outro vizinho legal cotou aqui, né, o que ela falou, qual o problema de vocês? E aí, novamente, você sendo agressiva. As roupas na sacada não estão certas, então se você viu isso ou qualquer outro problema que está em desacordo com o condomínio, manda mensagem pro manutenção/zelador, eles acionam o morador e problema resolvido. 6 likes. Aí ele fala sobre a questão, né, do cara estar trabalhando no feriado, não sei o quê. E aí eu respondi, eu acho o questionamento sobre o cara da manutenção estar trabalhando no feriado super válido. O problema é a agressividade, como isso e outras coisas são comunicadas. Eu sei que tá todo mundo de saco cheio com os problemas desse condomínio, mas educação e respeito é que deveria ser o tal do bom senso que ela diz. 4 likes. Aí a gente comentou com vocês que o síndico tinha imposto regras no grupo, né? Então foi criado um grupo separado só com todos os moradores que estavam naquele grupo e sem o síndico. Aí a fulana foi lá buscar apoio. Gente, sério, fui desrespeitosa, só questionei o básico das coisas na sacada e o trabalho do cara da manutenção. Aí eu respondi ela dizendo, se você me permite a sinceridade, eu acho que a questão não é ser desrespeitosa ou não, é mais a forma de falar. Foi como naquela situação dos moradores ouvindo música alta. Um simples pessoal está muito alto, poderiam abaixar o volume, por favor? Seria suficiente. Mas ao invés disso, a postura foi acusar os vizinhos de não terem respeito pelos demais moradores, etc, etc. Será que precisa já começar a conversa? Sim. Ela respondeu, não fui eu que falei sobre a música alta. Ah, eu ia falar, tipo, não foi você, mas foi seu marido, né, gata? Mas deixei quieto. Aí eu continuei. Sobre as roupas penduradas, acho que a abordagem poderia ser a mesma. Não precisa marcar o síndico perguntando se é permitido. Todo mundo sabe ou deveria saber que não é. Não precisa marcar o síndico, só dar um toque gentil no grupo para a pessoa já poderia ser suficiente. Aí ela fala, gente, mensagem de texto é a forma como você interpreta. Nem sempre é a forma como você está falando. Mas enfim, não desejo discussões. Já saí do outro grupo e não me envolvo mais. É a forma como se interpreta. No falado não pareceria agressivo. Aí eu mandei o lacre final, né? Se você quer ser bem interpretada, precisa se expressar adequadamente também. Comunicação é via de mão dupla. Você não pode jogar a responsabilidade no interlocutor. Não estou jogando nada. Só o povo... Olha como, o argumento final dessa mulher. Não estou jogando nada. Só o povo que é Nutella demais. Não se pode falar nada. Saindo desse grupo também, pois já tenho problemas demais de verdade para ficar lidando com mimimi desnecessário. Quem será que essa pessoa votou, hein? Nas mais recentes eleições para presidente. Ai. Será que ela votou no Lula? Acho que não. Enfim, esse grande preâmbulo. Isso posto, né? Já estava na pauta contar essa nova treta de condomínio. Isso posto, sábado, né? A gente tava. Esse sábado a gente fez imposto de renda, gente. Olha que divertido. Mas pelo menos já estamos livres disso, já é bom. A gente tava fazendo imposto de renda, tá? Eu ainda ia cortar o cabelo, enfim. E aí depois a gente ia se arrumar pra sentar no sofá e ver o show. Chega a mensagem do vizinho do churrasco. Falando, a gente não foi pro Rio e chamamos uns amigos aqui pra ver o show da Gaga. Estamos fazendo um churrasco, venham pra cá. Aí eu falei pro Telo, olha, vamos. Porque assim, gente, a gente já falou isso aqui várias vezes. A gente tinha um grupo de amigos muito vivo antes da pandemia. E aí, vários desses amigos se mudaram, né? Tipo, foram pra Espanha, foram pro Rio, foram pra Portugal. Infelizmente, alguns faleceram. Então, o grupo meio que
se desfez, assim. Alguns passaram a ignorar nossa existência. Então, E o grupo assim, meio que foi se desfazendo e se desfez, como acontecem coisas na vida, infelizmente. E aí, desde então, a gente tem se sentido muito sozinho, porque nós não somos pessoas tão animadas pra festa e coisas assim. A gente se animava muito de fazer uma coisa em casa, que era mais tranquila, a gente chamava pessoas que a gente gostava, e as pessoas ficavam aqui, era uma coisa de beber em casa e ficar assistindo clipe, ficar ouvindo música, conversando e tal. E aí meio que a pandemia tirou isso da gente e a gente nunca voltou. Então a gente meio que deixou de ter uma vida social, assim. E eu, pelo menos, a gente já conversou sobre isso, eu sinto muita falta, tipo, de ter amigos pra conversar e tal, porque assim, amo o Rodrigo, mas desde a pandemia, basicamente a única pessoa que eu tinha pra ventilar era você. E é bom a gente ventilar com outras pessoas, sabe? com certeza. Tipo, E posso até extrapolar isso um pouco mais? Claro. Eu tava conversando isso com meu terapeuta, conversei com você e conversei também com outras pessoas aleatórias, assim. Parece que está realmente muito mais difícil criar esse tipo de conexão. Eu conversei com duas pessoas que são amigos nossos, não tão muito próximos, mas enfim, poderiam até ser mais. Não por culpa deles, ou nossa, acho que é circunstancial mesmo. Parece que tá mais difícil ver essas. E aí eu comecei a observar, porque às vezes a gente olha no Instagram e a gente pensa, nossa, todo mundo tem uma turma, menos eu. Né? Sim. Que é um dos grandes problemas que a gente já discutiu aqui em outros episódios sobre redes sociais, né? Que é essa falsa imagem que a gente acaba tendo das relações pessoais. Então, a gente acha que só a gente é sozinho e todo mundo tem uma turma. Só que eu comecei a observar, quando eu tive essas primeiras conversas sobre isso com meu terapeuta e tal, um exercício que a gente começou a fazer junto foi observar melhor essas interações. Obviamente não vou falar nomes de pessoas ou grupos aqui, mas fica muito claro que essas interações, elas são muito superficiais ou elas são muito tentativas de fazer algo acontecer, mas esse algo não acontece. Então a gente fica com essa falsa sensação de que tá todo mundo feliz, todo mundo junto, todo mundo se divertindo. Menos a gente. Mas não é bem isso, né? Então esse é um problema aí do Instagram, das redes sociais, mas isso é outra pauta, né? Sim. O fato é que a gente resolveu ir, né? E a gente descobriu que talvez a gente more em um dos prédios mais gays de São Paulo, né? Porque tinha vários outros vizinhos, né? Alguns que acho que eu nunca nem tinha visto. Alguns que a gente nem cruza muito porque eles são da outra torre, então a gente não pega elevador com eles e tal, é mais difícil encontrar. Sim. Todo mundo muito legal, muito divertido. Sim. Né? O churrasco tava ótimo. Assistimos o show todos juntos. Foi mega divertido. Foi super divertido. Né? Descobrimos que temos pessoas, tipo, que trabalham com música também e que moram aqui no prédio e tal. Isso foi bem legal, assim, porque eu acho que faz falta. Pra mim faz muita falta. Até porque acho que a gente nunca morou num prédio em que a gente tivesse amizades com pessoas do prédio. Exato. Nunca tivemos. Nunca. Porque na República era todo mundo... Acabava que era todo mundo bem mais velho do que a gente. No Cambuci tinha muito pouca gente no prédio, né? Era um prédio muito pequeno. Tinha até uma galera que talvez desse pra fazer amizade, mas nossa vizinha de frente, por exemplo, era uma crente. Insuportável, né? Na Vila Mariana a gente ficou muito pouco tempo, e aí foi na pandemia. E na Saúde, como a gente comentou, eram senhores japoneses de 80 anos de idade. Então não tinha muito em comum. Tinha só o Cláudio, né? Que era um homem gay também, que a gente conversava de vez em quando, mas também não levou nada pra frente. Desenvolveu muita coisa. Enfim. Então foi esse o contexto em que a gente mas viu pelo o menos show. Na Saúde a gente conheceu, por exemplo, o Kenny, o Rô e tal. Que não era vizinho. É que talvez a gente tivesse conhecido eles de outra forma.
Talvez. Né? Mas eles faziam academia no mesmo lugar que a gente. Foi por conta disso que a gente acabou conhecendo, né? Bom, 35 minutos depois. Muitos preâmbulos. O que você achou do show da artista Lady Gaga? Da cantora misteriosa que ia fazer show no Rio de Janeiro, que não podia falar quem era. Eu gostei muito do show. Eu acho que foi muito emocionante ver que, tipo, tanto ela quanto o público queriam muito aquele show. Isso foi muito legal, sabe? Perceber que ela tava feliz de estar lá com os dançarinos. Eu acho que tinha uma vibe na equipe, meio que a vibe do show da Madonna, que era do tipo, caralho, nós estamos quebrando um recorde mundial. E realmente ela quebrou o recorde da Madonna. Agora é a maior quantidade de pessoas reunidas para um único show de uma artista feminina na história do mundo. Então dá pra ver que tava todo mundo muito feliz, muito dedicado e tal. Eu achei super fofo que ela mudou os figurinos pra ter as cores do Brasil, né? Porque originalmente os figurinos é preto, branco e vermelho. Isso eu achei bem, bem fofo, assim. Eu achei muito legal o show. Eu fico pensando sobre isso, né? Que a gente falou que deu essa coceira de ir e tal. Porque eu acho que estar lá é um outro show. Também é divertido, mas acho que é divertido de uma forma diferente, né? Não sei se todo mundo que estava lá conseguiu ver o show em si, mas a gente conseguiu ver o show, mas não estava na festa. Então acho que tem essa energia um pouco diferente. Mas eu gostei bastante do show, assim. Eu não sabia, né? Eu não sou uma pessoa que eu normalmente olho o setlist de show, eu gosto da surpresa. Mas eu não sabia que era tão mayhem o show. Eu achei que, por fazer muito tempo que ela não vinha pro Brasil, eu achei que ia ser uma coisa mais a carreira toda. Mas não, foi mayhem e greatest hits. Na verdade o que rolou, o setlist, a estrutura do show e tudo mais, foi exatamente igual ao do Coachella, que foi o show de estreia, né, de Mayhem. E acho que teve 1 ou 2 shows no México, antes dela vir pra cá, que foram iguais também. Então ela focou realmente na produção, né, pensando não só em músicas, mas na produção de show, que ela deve seguir aí adiante durante a turnê, com algumas mudanças aqui e ali. Até porque acabou de começar, né? Esse é um dos primeiros shows aí. Não é, acho que a turnê de fato nem começou. É tipo são shows extras, vamos chamar assim, né? Então ela decidiu seguir ali à risca aquela estrutura. Então tinha gente, por exemplo, que estava esperando talvez que houvesse feat de algum artista brasileiro, tipo, né? Pablo. Tipo, talvez ela fosse tocar Fun Tonight e chamar a Pablo, esse tipo de coisa. Mas não era muito diferente do que a Madonna fez. A ideia aqui não era essa. A ideia era trazer o show que ela está fazendo. Exato. O que é muito legal, porque assim, Mayhem foi lançado há exatamente 2 meses, né? Então tá super em alta, então a gente tá pegando o início da tour, as pessoas ainda estão muito empolgadas com o disco. Não é aquela coisa tipo, o nosso disco foi lançado há 1 ano. Não, tipo, ele acabou de ser lançado, essas músicas estão muito na cabeça de todo mundo, né? Em tempos que a gente vive de volatilidade, né? Isso é um grande feito, assim, a gente conseguir pegar o show de uma artista quando o álbum acabou de ser lançado e quando a turnê ainda nem começou direito, né? Então o setlist foi exatamente igual a todos os outros até agora. Então o foco foi Mayhem, acho que ela tocou todas as músicas do Mayhem, se eu não me engano. Acho que sim. São 12 músicas pelo setlist FM aqui. Se não me engano, o disco deve ter 14 ou 15 músicas. Dou uma olhada no disco aqui. Então, alguma coisa talvez tenha ficado de fora, mas, tipo, rolou até Blades of Grass, que é a minha preferida. Sim. Quando teve a dobradinha Blade of Grass e Shallow, eu chorei muito tanto, bonito. Gente, mas chorei tanto. Foi muito bonito. E aí ela trouxe alguns hits dos primeiros discos, né? Então teve Paparazzi e Poker Face do The Fame, Alejandro e Bad Romance do Fame Monster,
Blood Mary, Born This Way, Judas e Shize do... É Shize que fala? Shize. Do Born This Way. Ela só não tocou Love Drug e Don't Call Tonight. Do Mayhem. Então não teve nada de Joanne, Cromática e nem do Art Pop. E nem do Art Pop. Não sei qual foi o motivo dessa escolha, mas, enfim, ela deve saber o que ela tá fazendo, né? Mas acho que é o tipo de turnê que, conforme a turnê for evoluindo, e aí, né, isso qualquer artista faz. Putz, tipo, na perna sul-americana, tais músicas não funcionaram direito. Então, quando começar a turnê nos Estados Unidos, a gente tira e coloca, sei lá, alguma do Art Pop ou alguma do Cromática, sabe? Sim. Deve ser mais ou menos isso que vai acontecer. Mas, independente disso, eu acho que o show foi impecável, assim, tanto em termos de música, de escolhas de música, quanto em termos de produção. Nossa, a produção é muito bonita. Tipo, todo o cenário é muito bonito. A banda toda a caráter, os dançarinos incríveis. Foi muito foda. E eu gosto que ela usa dançarinos perono mucho, né? Então tem música que tem ali 30 dançarinos, tem música que é só ela. Ah, sim. E tem esse grupo, né, que eu acho que é legal, que assim, são meio que uns 30 dançarinos e dançarinas que ficam ali meio que revezando. Então tem alguns que tem um destaque maior numa hora, outros tem um destaque maior em outra, fazem uma performance e outros não fazem a outra performance. Tem uns momentos legais de destaque da banda, dos guitarristas, do baterista e tal. Eu achei bem legal. Eu acho que teve os momentos que eu mais gostei, assim, porque tem toda uma narrativa, né? São 5 atos e tal, que fala sobre a luta dela pra... que a gente sabe que é um grande... de fato, é um grande struggle aí da carreira da Lady Gaga, que é se desvencilhar da imagem que ela criou no passado e que as pessoas têm muita dificuldade de desapegar daquilo. E que ela não é só aquilo, né? Então, o roteiro ali do show, ele fala muito sobre isso, né? Então tem ali Poker Face, por exemplo, que... Nossa, eu achei muito foda a produção de Poker Face, que é um tabuleiro de xadrez, né? Então as peças brancas são a Lady Gaga do passado, as peças pretas são a Lady Gaga de hoje, e ela tá ali lutando contra ela mesma, né? Ou seja, a Lady Gaga representando todos nós que temos lutas internas. Que a Lady Gaga do passado é uma dançarina vestida com o look de... um dos looks de Bad Romance, né? E aí isso culmina, né, na música seguinte, que é o segundo ato, que é A Caixa de Areia, que eu achei assim... Quando eu vi no Coachella, eu falei, caralho, artista. Sim. Artista, que é uma caixa de areia cheia de esqueletos, tem alguns dançarinos ali vestidos de esqueletos também, e a Gaga interagindo com o esqueleto que seria o ela do passado, que né? ela matou. E a música é Perfect Celebrity. Sim. Que tem frases como tem frases do tipo, você ama me odiar, né? Artista. Eu acho artista. E aí depois acaba desencalhando não, acaba descambando pra paparazzi, que tem muito a ver com isso também, né? O lance das muletas pra remeter ao clipe, enfim. Alejandro é uma que eu acho que não precisava. Eu acho que tá deslocada. Eu acho que vai cair do set em algum momento. É que é um dos hits, né? Então acho que por isso. Eu acho que pode cair do set em algum momento. Eu pessoalmente não gosto muito de Alejandro. Eu acho uma das músicas da Gaga que estourou, que eu acho chata. Sim. A gente não falou do início, né? Que é Blood Mary, Abracadabra e Judas. Perfeito. Que é uma transição assim que tava na cara que ia acontecer, né? Porque as duas músicas harmonicamente são muito parecidas. E aí depois tem a parte que começa mais rock ali, com Killa e Zombie Boy. Aí vem a obrigatória Die With A Smile, obrigatória para quem? Né? E eu achei curioso que ela Mas foi legal. Que ela cantou só a parte dela. Ela ignorou todo o começo, que tem o Bruninho.
Isso Sim. só começou da parte dela. Que é o que vale da música. Ah, eu de gosto da parte dele também. Né? Cadê? Eu gosto dessa música. Enfim. Eu sei que ela não tem nada a ver com o disco, mas eu gosto dessa música. Aí, né, vem How Bad Do You Want Me, mais um interlúdio. Os interlúdios eu achei um pouco extensos. É que tinha muita troca de figurino. Troca de figurino e mudanças de cenário também. Sim, né? sim. Enfim, coisas que a gente tem que amargar nesse tipo de produção. Que, sei lá, se fosse num lugar mais amigável, é o lugar que você sai pra ir no bar comprar uma cerveja, né? E aí veio Born This Way, né? Obrigatória. E o Copacabana do Rio de Janeiro deslocou um pouco, assim, a placa tectônica deu uma afundada nesse momento. Que é o momento das gays, principalmente, né? Então tinha que ter. Das queers. Respeita, por favor, a sigla completa. E Blade of Grass, que foi o meu momento. Shallow, Aí chorei horrores. Vanishing to You, que ficou muito bonita a versão ao vivo. Ficou bonita mesmo. E aí mais um interlúdio pro bis, digamos assim, que é o finale, né? Eu acho Que é assim. Bad Romance. Exato. É isso, eu achei curioso, que o ato 5 só tem uma música. Não, na verdade, o ato 5 é o finale, é só essa música, que é o Eternal Aria of the Monster Heart. Ou seja, basicamente a música que ela vai ter que cantar a carreira dela inteira. É isso que ela quis dizer, né? Artista. E o legal é que, assim, eu acho que teve também uma especulação muito grande, porque o time slot ali de transmissão na Globo era 2 horas, eu acho, ou 2 horas e meia. Então tava todo muito mais do que foi os outros shows até então. Então eu acho que a galera tava realmente com uma expectativa de que fosse entrar mais músicas além do setlist do Sim. Coachella e afins. Mas na verdade o que teve foi muito mais conversa com a plateia, teve aquele momento com O menino tradutor. com o tradutor, aquele momento de redenção do Brasil I'm Devastated, né? Inclusive eu estava usando esta camiseta para ver o show. Então acho que isso na verdade que acabou aumentando um pouco o tempo de show, até porque começou atrasado também e terminou na hora que era esperada. Sim, né? sim. Então nada de novo seria adicionado aqui mesmo. E vale lembrar que teve uma passagem de som, né, que diferentemente da passagem de som da Madonna, que a Madonna apareceu tipo com a cara coberta, né, e não teve nada demais na passagem Ou de da som. Dex D, que foi uma música. A passagem de som da Lady Gaga foi um show. Foi um show até grandinho. Foi um teve, show tipo, de umas uma 8 músicas. Foi né? 1 hora de duração. É. E quase, sei lá, metade das músicas que estão nesse repertório que a gente leu aqui estavam nesse pré-show, vamos chamar assim. Sim. Teve ela dando pizza pro povo na calçada. Não ela, né? Mas ela mandou entregarem pizza pras pessoas na Teve calçada, enfim. o shade educado da parte dela, falando: ai, muito obrigado por vocês terem cantado o meu álbum inteiro na janela do hotel durante 3 dias. Meio que falando: eu não consegui dormir. Obrigado pelo carinho. Ai, muito bom. Mas é isso. Então eu acho que esse ponto que você falou, ele é um fato, assim. Não é só sobre o show, não é só sobre as músicas que estão sendo apresentadas ali, se você está assistindo de fato o show da melhor forma ou não, mas é o evento, é a celebração, o quanto significa isso estar acontecendo. Sim. Que foi mais ou menos o que foi o da Madonna também, né? Então essa coisa de estar ali, né? De ver este momento, de ser uma pessoa que presencia esse momento, né? Então eu acho que isso acaba sendo o legal da coisa. E aí isso vai de cada um também. Eu não sou uma pessoa que se desbancaria de São Paulo para o Rio para passar 2 ou 3 dias numa cidade entupida de gente para assistir um show que eu vou basicamente assistir pelo telão, né? Na areia, ainda por cima de tudo, né? Inclusive eu amei que teve um story que a Dakota Monteiro fez,
que perguntaram pra ela qual que era o look que ela ia usar, né? Porque ela tava na área VIP, né? A Dakota foi uma das que ganhou VIP aí pro show. Inclusive vamos falar já sobre esse negócio de área VIP. A Dakota comentou que era um look muito mais simples, não era lookão, não era uma coisa gigante, Porque né? perderam as malas dela. Não por causa disso. Não? A ideia original já era ser um look menor, né? Então, tipo, um leotard de arrastão com alguma coisa por cima e um coturno até o joelho, porque Deus a livre de entrar areia no pé dela. E eu super entendo a Dakota Monteiro nesse momento. Se eu tivesse lá, eu também estaria com um coturno até o joelho para que não entrasse areia no meu pé, né? Só que aí deu tudo errado porque perderam as malas da Dakota. Tadinha, gente. Puta que sério. pariu, sabe? Aviação sempre ajudando. E aí acho que tem esse lance da experiência de cada um, né? Porque eu, por exemplo, eu tava até refletindo sobre isso, né? Por que não me excita esse tipo de evento e a possibilidade de estar lá? Porque acho que como eu fui uma pessoa que cresceu gostando muito de bandas que já não existiam mais, ou bandas que eu achava que eu nunca ia conseguir ver na minha vida, eu me acostumei muito a assistir shows na TV. Então, sei lá, tal banda tem um DVD de um show, então pra mim a experiência do show era assistir esse DVD, não necessariamente estar lá pra ver, né? Eu acho que eu só rompi isso com bandas muito particulares, tipo Manic Street Preachers, que eu achei que eu nunca veria um show, porque primeiro que eles já estavam numa fase meio decadente, segundo porque eu tenho certeza que eles nunca vão pisar no Brasil, mais agora que eles só fazem shows em pouquíssimas cidades do Reino Unido, a turnê dura 20 dias e só. Então eu sabia que nunca ia acontecer. O que eu fiz? Fui pra Londres assistir, né? Não me arrependi, foi muito bonito, mas já era uma fase meio down, assim, né? Foi mais pra cumprir tabela mesmo. Radiohead, que eu vi 2 shows em lugares... Se bem que o do Aliens até que foi mais amigável, mas o da Chácara do Jockey foi realmente muito inóspito, Que assim. foi aquele que foi o Radiohead, o Los Hermanos E Kraftwerk. Kraftwerk. Nossa, pra ir embora daquele lugar foi um horror. Levei 2 horas. Caí na lama, enfim. Então, sei lá, pouquíssimas vezes eu me prestei a esse papel. Mas eu entendo o quão bom e importante é a experiência de viver aquilo presencialmente. É só que não é pra mim. Apenas. Sim. Então eu tava vendo stories das pessoas, né? E aí tem experiências, obviamente, todo mundo tem experiências diferentes com esse tipo de evento. Então, teve gente que, tipo, foi super tranquilo, chegou de boa, assistiu o show de boa, foi embora de boa. Teve gente que quase foi esmagada, teve gente que viu briga rolando, né? Então, cada um tem experiências boas ou ruins, né? Depende até de onde a pessoa tá ali no meio daqueles 2 milhões de pessoas. É legal ver nos stories o ponto de vista das pessoas, né? Sim. Então a gente tem um amigo, por exemplo, que ele subiu numa caçamba de lixo pra conseguir ver o show. Exato. Porque ele é baixinho e tal. Então ele subiu numa caçamba de lixo, arrasou, né? Vi stories de gente que basicamente eu só via ferragem dos telões, eu não via nem o telão direito, eu só via as ferragens que ficavam na frente do telão, assim. Então será que foi uma experiência tão legal assim? Mas acho que talvez tenha sido por conta da festa. E eu acho que isso é uma coisa que não dá pra ignorar, que foi o que eu falei lá no começo. Eu acho que é uma experiência diferente, mas eu acho que deve ter sido muito especial. E aí você tava falando que não é muito pra você, e pra mim tem uma coisa que é... Eu tava até conversando sobre isso lá na Gamescom. Porque, a despeito do que as pessoas acham, porque eu pareço ser uma pessoa extremamente extrovertida, quando eu estou à vontade com as pessoas, eu não sou tão extrovertido assim. Eu sou tímido. O Rodrigo me conhece há 15 anos, ele sabe. Eu sou uma pessoa tímida. Eu fico tranquilo e eu fico mais de boa quando eu conheço as pessoas. Mas quando eu não conheço, eu sou muito travado.
Então, essa ideia de ir pro Rio, ainda mais considerando o que falamos antes, né? Que não temos um grupo de amigos tão grande assim e tal, é um pouco assustadora pra mim, assim, sabe? Do tipo, me ver ele no meio daquelas 2 milhões de pessoas me dá um pouco de ataque de ansiedade, de pensar de puta que pariu, como é que eu vou fazer? Eu não conheço ninguém aqui, eu não conheço o Rio. Eu fui pro Rio uma vez, mas a gente fez uma viagem super guiada, assim, né? Quando a gente foi pra casa do Thiago e do Vini, eu não conheço o Rio de Janeiro. Então... Que hoje moram em São Paulo, inclusive. Exato. Então, assim, eu sabia de quem eu conheço lá ia ser a Lu e Totó. Mas, assim, o Totó nem sabia se ia. Resolveu ir nos últimos 1 hora antes. Sabe? E a Lu ia fazer um outro rolê. Ela ia trabalhar durante o dia, então ia ser mega rolê pra ela. Então, tipo, mesmo que tenha me dado aquela coceirinha de... E, bom, outras questões também, que, enfim, não vem ao caso. Mas mesmo que tenha me dado uma coceirinha de ir, eu falei, acho que se eu fosse, pegasse um avião e fosse... Ou um ônibus. Talvez não ia ser uma experiência legal pra mim estar lá. Porque o avião tava impraticável, né? Talvez não ia ser uma experiência legal ir pra lá, sabe? E eu sinto um pouco isso com esses eventos muito assim, muito carnaval, por exemplo. A gente falou aqui há um tempo atrás sobre a gente ter ido no bloquinho e tal, e como foi uma experiência meio nova, assim. Porque não é uma coisa que eu faça muito. Eu nunca fui uma pessoa de ir em festivais, tipo, vamos no Rock in Rio, vamos no The Town, vamos no Lollapalooza. Eu nunca fui nessas coisas. Então... Pra mim ainda é um desafio que eu tenho que quebrar, assim. Eu queria ir pela experiência de ir, mas teria que ser com alguém que eu confio muito, com você e tal. E aí, até tinham pessoas que eu gosto muito que me chamaram pra ir, mas a vida aconteceu, coisas aconteceram e não rolou, assim. Mas eu gostei de ter assistido na TV também. Acho que foi uma experiência diferente, obviamente. Não me senti tão incluído na coisa, mas eu gostei também de ver na TV. Assim. E as pessoas que estiveram lá, elas têm uma vantagem que a gente não tem. Elas viveram o momento de estar lá e elas também vão poder assistir na TV depois. Porque eu acho que vai ficar no Globoplay. Vai, com certeza. Se não ficar, com certeza alguém já deve ter jogado um torrent desse show na internet. Com certeza. Internet, sabe? Então as pessoas vão ter a dupla experiência, né? Da gente que viu pela TV teve uma experiência só. Mas outras coisas que eu queria destacar aqui também. Muita gente falando merda. Né? Sempre, Muita gente falando merda. Então assim, porque a prefeitura do Rio, em vez de investir não sei o que, fica trazendo essas cantoras e não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá. Vamos lembrar que assim, tem dinheiro da prefeitura do Rio nesse evento? Tem. Mas tem dinheiro do Santander, da Corona, da CIA, do Deezer. Um monte de empresa patrocina esse evento. Sim. Então, calma lá. E segundo que assim, gente, isso traz investimento pra cidade. Olha quantas pessoas nos seus stories que você viu que foram pro Rio. E sabe? por conta do... assim, a gente teve a questão também de que caiu num feriado prolongado, né, para algumas pessoas. Desculpa. Então teve gente que foi pro Rio na quarta-feira, né? Sim. Essa pessoa gastou pra se hospedar, essa pessoa gastou pra comer, essa pessoa gastou pra ir na praia, essa pessoa gastou pra ir em rolê. Então é dinheiro entrando na cidade. Fora que assim, a cidade é uma cidade que já é turística, o principal dinheiro do Rio vem de turismo, e eles tiveram 2,3 milhões, 2,1 milhões de pessoas postando pelo menos um story que estavam no Rio de Janeiro se divertindo. Isso é uma mega promoção pra uma cidade que é de turismo. Cara, eu tava vendo, tem uma marca de... Não foi só esse, mas vou citar esse só como exemplo. Tem uma marca de moda pra homens gays especificamente, que é uma marca gringa. E eles fizeram um post no Instagram, tipo, a gente tá com muita inveja de vocês, viados do Brasil, uma coisa assim.
com, tipo, cenas do show e fotos da cidade. Então, tipo, um cara que tá nos Estados Unidos ou que tá em qualquer outro lugar e que segue essa marca vai ver esse post e falar, porra, o Rio é foda, quero conhecer, né? Exato. Então, assim, as pessoas precisam ter um pouco mais de visão, eu acho. Voltando ao tópico que eu levantei aqui rapidamente e segurei, vou te fazer uma pergunta, Telo Caetano. Quero o seu parecer sobre isso. Tá, anotei aqui na pauta. É um show na praia, né, para milhões de pessoas que não vão ter que pagar para assistir esse show. É num lugar público. Mas o quão público é um evento que tem uma área VIP? Para extrapolar um pouquinho aqui, né, fica essa pensata, então, né, e para extrapolar um pouco mais, o quão VIP, o quão important são essas people que estavam nessa área VIP? É complexo, assim, porque eu entendo que muito do que a gente acabou de falar, de tipo, de divulgação do evento, de trazer mais pessoas ainda pro evento, de criar um buzz em torno disso e fazer o Rio ser ainda mais uma cidade turística e tal, vai vir do trabalho dessas pessoas. Porque assim, sei lá, 1000 pessoas me seguem no Instagram. Se eu for no Rio e postar um stories da Gaga e falar, meu Deus, Rio, que cidade incrível e tal, foda-se pro Rio de Janeiro. Agora, se a Dakota, a Jéssica, o Fabão vão, eles são seguidos por, tipo, milhões de pessoas. Eu acho que faz parte disso que a gente falou da promoção do evento e da cidade, sabe? Então, mas a minha questão é que quando eu falo de quão importantes são essas people, eu não tô falando necessariamente de influenciadores. Não tô falando da Jéssica, da Dakota, do Fabão, que são pessoas, inclusive, que eu gosto bastante. Mas tem uma galera que tava ali. Sim. Entendeu? Sim. Então, vamos reformular uma pergunta. O quão menor e mais exclusiva poderia ser essa área VIP para que os populares pudessem ter um acesso melhor a ver o show? É que é difícil, porque assim... Eu sei lá, é que eu sou muito contra, eu me odeio por falar isso, mas nessas horas eu sou muito Pearl Jam, Neil Young e artistas desse tipo que não permitem área VIP na plateia dos shows. Tipo, quem comprou ingresso e chegou primeiro fica na frente. Não tem essa. Sim. Eu sou muito a favor disso. Porque, cara, se eu sou um fã, sei lá, vamos dizer que o XG, por exemplo, né? Você gastou uma grana muito maior que várias outras pessoas para que você pudesse estar lá na frente. Sim. Porque você podia. Quem tava lá atrás, talvez não podia gastar toda essa grana que você gastou. Sim. Né? Essa pessoa tem menos direito, então, de desfrutar a experiência do show do que você, que pagou muito mais. Isso é muito foda. É o capitalismo. Isso é muito foda, sabe? Eu sou super contrário a VIP em show. Tanto que tô pensando aqui com muito cuidado pra não me contradizer, mas acho que eu nunca comprei ingresso de área VIP pra show nenhum. Eu sempre comprei ingresso pista normal, sabe? E eu acho que tem uma diferença quando você tem uma área VIP lá na frente, por exemplo, de quando você tem um camarote. Porque quando você tem um camarote, o valor que você tá pagando ali é pelo conforto de assistir o show num conforto. Porque normalmente o camarote você vai ter uma área mais vazia, que não vai ter o empurra-empurra. Você vai poder assistir o show de um lugar normalmente mais alto do que a plateia, mais alto que o próprio palco. Então é diferente, realmente a área VIP é uma coisa complexa. Ao mesmo tempo, uma visão que eu tive no show do XG, já que você trouxe ele, que eram fãs de K-pop, tem muita gente jovem fã de K-pop. Então, o que rolou foi, eles venderam no show do XG que ia ter a área VIP e a área pista normal.
No fim das contas, não tinha separação. A separação era porque quem era VIP entrava primeiro, logo ia ficar na frente. Mas não tinha uma separação. Entendi. De grade, nem nada. Só que algumas pessoas da área VIP ficaram meio irritadas com isso, porque são meninas, normalmente, mais jovens e menores, e elas estavam com medo de empurra-empurra. Então muitas delas fizeram um esforço financeiro maior para poder não ficar no empurra-empurra. Então eu acho que tem também essa questão, porque show é um lugar um pouco insalubre num geral. Sim, né? opa. Tipo, inclusive, desculpa te cortar, mas eu ia falar, eu esqueci, que você tava falando de não ter ido em festivais e tal. Na verdade, você tem uma experiência privilegiadíssima de festival, que é o Primavera Sound de Barcelona. sim, sim. Mas que é outra vibe, até onde eu sei, é outra vibe dos festivais daqui. Cara, não sei. Porque faz muito tempo que eu não vou ao Lollapalooza. Mas o Primavera Sound de Barcelona, que a gente foi em 2015, era uma estrutura muito... Vou mudar minha frase. O Lollapalooza, na época, tinha uma estrutura que competia muito bem com a do Primavera Sound de Barcelona. Entendi. Não sei como tá hoje. Faz 10 anos. Deve estar maior, né? Faz 10 anos. Maior e melhor. Não sei, mas voltando ao seu ponto. Não, mas assim, então eu acho que tem algumas outras questões. E eu acho que show desse, isso que é foda, porque assim, é um show numa escala em que não... Sei lá, eu acho que talvez a gente só vai ter um show nessa escala incrível desse jeito. Eu acho que, sei lá, quando a gente tiver... Putz, pior que eu não sei nem... Eu não sei nem explicar no sentido de, tipo... Não tem como 2 milhões de pessoas verem um show bem, todas elas. Claro. Não tem como. Sabe? Então, eu entendo o seu ponto de não ter uma área VIP, porque tira espaço das outras pessoas e, teoricamente, todo mundo deveria poder assistir o show, porque o show é gratuito. Mas será que num show dessa magnitude faria tanta diferença? Eu não sei se faria diferença, entendi, sabe? seu Porque, ponto. assim, é o tipo de coisa que é... Se você tá depois do segundo telão, você tá lá no quarto, quinto, sexto telão, sei lá quantos telões tinham, não faz mais tanta diferença. É diferente numa casa de show, né? Porque, por exemplo, a gente teve uma experiência muito ruim no show do Kini, que foi em 2012, 13? Por aí. Que a gente comprou ingresso pista normal. Que foi no Credit Car Hall. Tinha VIP. A gente tava na grade da pista normal, só que o segurança ficava na nossa frente. Exato. Né? O último show grande, assim, de casa de show que eu fui foi o do Dream Theater em dezembro. Eu fiquei na pista normal, tinha uma área VIP pequena, só que o Vivo Rio, a pista ela é comprida horizontalmente falando, não verticalmente. Então, eu estava na pista normal, não estava tão pra frente e eu via tudo muito bem, ainda que existisse uma pista VIP. Sim. Né? Então acho que depende muito do lugar também. Você tá bem. Lugar, capacidade e quantidade de pessoas, né? Sim. Porque, tipo, por exemplo, no show do XG, que foi onde era o Tom Brasil, que agora é o Tokyo Marine Hall, ele também tem essa característica, ele é mais horizontal do que vertical. Então é meio que de qualquer lugar que você estava, mais ou menos dava pra ver. É que, sei lá, isso abre margem pra tanta coisa, que aí você começa a ter o VIP do VIP, que são aqueles Snake Pit do Metallica, da Taylor Swift, né? Que, tipo, é o triplo, o quíntuplo de um ingresso normal, né? Então, e essa própria estrutura de show, né? Do tipo, o palco lá na frente, as pessoas aqui, ela tem essa coisa que ela vai gerar uma separação, né? Eu lembro, eu não fui no show, mas eu me lembro que eu tinha achado muito interessante na turnê do U2 do Vertigo, que foi no Morumbi, que o palco da turnê era no meio. Isso. E ele era um palco 360, então tipo, não tinha telão, os telões eram em volta, e no centro era a banda. Então meio que todo mundo estava tão perto quanto.
sabe? O que eu acho que é uma experiência interessante e tal. Mas não sei, assim, realmente eu acho que ir no show você vai mais pela festa do que pelo show, do que pela música. Depende. Eu vou exclusivamente pela música e eu gosto de ver as pessoas tocando e performando. Entendi. O que pra mim, esse tipo de show muito grande acaba dificultando totalmente essa possibilidade. Mas esse negócio da área VIP eu gostei muito do que a Erika Hilton fez. Você ficou sabendo? Vi. O que aconteceu? A Erika Hilton tinha ingressos VIP pra ir pro show, só que ela ficou doente. Ela ficou doente tipo um dia antes. E aí ela postou um stories marcando a C&A, que foi a marca que deu VIP pra ela, né? Perguntando se a marca não podia ceder os ingressos sortear, eu acho, os ingressos pro fã-clube. Pra um fã-clube específico lá da Lady Gaga, né? Mas aí o que eles acabaram fazendo? Eles acabaram fazendo um concurso cultural, que é o nome que esse tipo de coisa tem nas redes sociais, que as pessoas tinham que responder por que ela... E eu achei justo até, mais do que um sorteio, talvez, não sei. Que as pessoas tinham que responder por que elas eram as melhores pessoas para representar a Erika Hilton no evento. E aí quem desse a melhor resposta ganhava os ingressos que originalmente eram da Erika. Eu achei isso bem legal. Sim. Daí esses VIPs poderiam ter morrido, né? E com certeza vários morreram. Sim. Porque assim, como a gente falou, era um grande êxodo LGBTQ pro Rio de Janeiro. Então eu sei de gente que perdeu avião, eu sei de gente que não conseguiu chegar, gente que ficou preso no trânsito e chegou tipo em cima da hora do show. Teve várias coisas. Gente que perdeu a bagagem. Gente que perdeu a bagagem pra dar cota. Então eu sei que aconteceram muitas coisas. Então, muito provavelmente, alguns dos espaços VIPs ficaram vazios. Sim. Não tava cheia a área VIP, com certeza. Provavelmente não. Agora outra pergunta capciosa. Qual foi melhor, Madonna ou Lady Gaga? Bom, quando você pensa, eu vou dizer o que eu acho. É porque assim, eu não tava lá, né? Então, obviamente, o meu julgamento aqui é por conta do que eu vi de ambos os shows na TV. E eu acho que talvez por estar mais fresco no momento, eu diria que o da Gaga foi melhor. Em termos de produção, em termos de música, em termos de vibe e tudo mais. Só que a gente tem que considerar que os dois shows tiveram muitos pontos positivos que distinguem, né, os dois. Então eu acho que o da Madonna foi o primeiro, né? Esperamos que o primeiro de uma leva de muitos, esperamos que não pare na Gaga, né? Mas acho que ele foi o primeiro, então ele gerou muita antecipação. A Madonna é uma artista que tem uma carreira muito maior e não era uma turnê de um disco novo, como é o caso da Gaga, né? Foi uma turnê de comemoração de 50 anos de carreira. Então ela revisitou muita coisa ali, né? Então foi muito emocionante, muito nostálgico para muita gente, para diversos tipos de público, assim. Teve participações de artistas brasileiros, né? A coisa do Brasil acho que foi muito forte no show da Gaga, mas foi muito mais forte no show da Madonna. Sim. Mas não sei, eu acho que o da Gaga teve um primor maior, assim, de execução, sabe? Da Madonna, por muitas vezes, parecia uma coisa um pouco improvisada demais até. Nas transições e afins. Foi um show perfeito, mas não foi impecável. Eu acho que o da Gaga foi impecável, assim. Entendi. Mas eu acho que o da Madonna também, ele teve uma coisa que eu acho que teve muita gente que não foi, e que quando rolou o anúncio da Gaga, a pessoa falou, putz, eu perdi. Dessa vez eu tenho que ir. Perdi o da Madonna, dessa vez eu tenho que ir. Que foi meio que a minha sensação quando anunciaram. Eu tive um pouco disso também. Tanto que o da Madonna foi 1,6 milhões de pessoas e o da Gaga foi 2,1 milhões de pessoas. Então, eu acho que, parando assim pra pensar, tentando analisar friamente, eu acho que o da Madonna me emocionou mais.
Eu acho que eu escuto muito mais Gaga, mas acho que Madonna tem essa coisa de ter muitos anos de carreira, muitas fases da carreira e tal. E eu gosto muito da Madonna, então, tipo, foi, eu acho que mais emocionante pra mim. E acho que de ser a primeira vez que aconteceu e tal. E eu acho que no da Gaga tinha muitas coisas na minha cabeça, né? Eu já falei aqui no episódio passado, não estou numa semana lá muito boa da vida. Então eu tinha muita coisa na cabeça, mas eu acho que foi lindo. Mas eu acho que talvez o da Gaga eu teria gostado mais se eu estivesse lá. Entendi. Porque eu acho que a vibe, a energia de todo mundo lá junto deve ter sido incrível. Mas eu não acho que foi um show ruim de forma alguma. Eu acho que os 2 shows foram incríveis. Mas eu acho ainda que eu prefiro o da Madonna. Entendi. Tá. E ano que vem, né? Pois é. Quem vai ser ano que vem? Tem rumores aí que vai ser o U2. Não sei de onde saíram esses rumores. Eu nem sabia que eles ainda estavam na ativa. Eu achei que eles estavam meio eu acho que meio que estão. Eu acho que se for pra ser o U2, faria mais sentido trazer o genérico mais relevante deles, que é o Coldplay. Sim. Eu acho que o Coldplay, hoje em dia, 2025, tem mais público que o U2. Sim. Não, e o Coldplay fez tipo uma semana de show no Brasil e esgotou todos os dias. Porque o Coldplay conseguiu fazer o que o Muse não conseguiu fazer. O sonho do Muse era ser Radiohead, não deu certo, né? O sonho do Coldplay era ser o U2 e eles conseguiram se tornar maiores que o U2 Sim. hoje em dia. Eu acho que se eles quiserem manter este nível de público, de devoção e tal, eu acho que tem poucas coisas que atrairiam. Eu acho que é Coldplay. Eu acho que Coldplay é um que uniria todas as tribos, como fez o Nirvana, sim, né? Sim. Então ia até as gays, os héteros, porque as o Coldplay, mães. eles não têm tanto tempo de carreira quanto a Madonna, mas eles têm ou U2, mas eles têm uma carreira muito extensa, então deu tempo de muitas pessoas diferentes gostarem de Coldplay nas diferentes fases da banda. Então se fosse uma coisa mais celebratória assim, por exemplo, X and Y pra frente, caguei. Eu, pessoalmente. Nunca mais ouvi. Agora, do X and Y pro começo, eu ia chorar todas as músicas. Nossa, desencanei do Coldplay no... Como que é o nome do segundo disco? É tão difícil. A Rush of Blood to the Head, eu acho que é isso. Que é o que tem The Scientist. Foi aí que eu comecei a desencanar. O Parachutes é um disco incrível, que é o primeiro, né? Que é o que tem Yellow. Aí o A Rush of Blood to the Head, eu acho que é isso. É um disco bom, tem boas coisas. Aí depois eu falei, pra mim não dá mais. Peraí, vamos acompanhar a discografia do YouTube. Parachutes. Do Coldplay. Do Coldplay. Aí depois tem o A Rush of Blood to the Head. É esse. Aí o X and Y, que foi quando pra mim... o X and Y é quando descambou. Tipo, acho que a única música que eu gosto do X and Y é... Speed of Sound. Que eu acho okzinha. Nem sei qual é. Aí depois é Viva La Vida, Milo Chiloto, Ghost Stories, A Head Full of Dreams. Assim, até o Milo Chiloto eu sabia o que eram e eu tentei ouvir pra ver se eu gostava. Depois disso eu nem acompanhei mais. Então depois é Ghost Stories, A Head Full of Dreams, Everyday Life, Music of the Spheres e Moon Music. Agora, se eles quiserem manter essa linha Pink Money, Beyoncé. Tem que ser Beyoncé. Ou a Rihanna. Não que eu goste de dizer isso, mas a gente tem que lidar com os fatos. Né? Gostemos ou não, queiramos ou não, a gente tem que lidar com os fatos. Taylor Swift também. Taylor Swift levaria uma galera gigantesca também. Porra, se levaria. Mas a Beyoncé, com certeza. É que eu acho que a Beyoncé é muito mais difícil. Se bem que tem a turnê Cowboy Carter rolando agora. Que de acordo com ela ama o Brasil. Não, toda a turnê minha vai passar no Brasil. Já é a terceira que não tem nem anúncio. Veio pra Salvador fazer divulgação e foi isso. Exato, foi fazer publi e foi embora. Mas acho que pra ser no nível Gaga Madonna, é um desses três. Ou é Coldplay, e aí pra juntar os héteros, pra dar volume.
ou é Taylor Swift ou é Beyoncé. Eu gosto muito da Rihanna, mas não acho que a Rihanna levaria tanta gente. Eu acho que a Rihanna levaria muita gente, mas seria um público menor que o da Madonna. No máximo ia bater 1,5 milhão de pessoas. E eu acho que ela não... Se bem que 1,5 milhão de pessoas é realmente, de fato, um público muito considerável. Mas bastante. Não sei se só isso, só a quantidade de público é algo que faz Rihanna sair de casa pra cantar hoje em dia, sabe? Depois de tudo que ela passou vibe, e tal. não é a vibe que ela tá mais. Agora, pensando em outras coisas meio mais banda, assim. Além de Coldplay... Acho que Coldplay e U2. Dessa magnitude. Porque tem outras bandas que eu acho que tem um público muito fiel... Mas eu acho que são bandas que meio que vêm tanto pra Rock in Rio, vêm tanto pra essas coisas, que eu não sei se atrairia tanto. Por exemplo? Tipo, sei lá, Metallica, Iron Maiden e tal, assim. Eu acho que daria um público grande, porque eu acho que tem muitas pessoas que são fãs dessas bandas que tem essa questão da grana que você falou, que não teriam grana pra ir no Rock in Rio. Mas... pra um show grátis. Pra um show grátis talvez rolasse. Mas não sei, porque são shows que são mais frequentes. Então, porque tem isso, que a gente tava até conversando com os nossos vizinhos ontem. Eu acho que não é uma mistura entre uma certa indisponibilidade com o fato de ser gratuito, com o fato de ser no Rio. Então, o Rio é uma cidade que por si só atrai muita gente. O fato de ser um show gratuito e você pensar que, porra, eu posso chegar lá... Eu vou assistir do 20º telão, mas eu vou estar lá com a galera na festa. Porque é mais uma festa do que um show. Acho que isso é importante as pessoas saberem. Mas tem que ser um artista que tem, de certa forma, um pouco essa indisponibilidade. Eu não acho, por exemplo, eu acho a Anitta... Se a Anitta fizesse um show desse, eu acho que seria muito foda. E eu acho que ela levaria muita gente. Só que a Anitta, por ela ser brasileira e por ela fazer muitos shows, tem os ensaios da Anitta e tudo mais... Ela não tem esse nível de indisponibilidade. Então, eu não baixaria... Se eu moro no Amapá, eu não iria pro Rio de Janeiro pra ver um show da Anitta, porque a Anitta vai fazer um show no Amapá em breve. Sabe? Não tem essa urgência. Sabe? Não tem esse momento. Porque eu acho que não adianta só ser um momento cultural. Eu não acho que o da Gaga é só porque... Foi um grande momento cultural na história dos LGBTs e do Brasil, e por isso todo mundo foi. Eu acho que tem o fato de que fazia mais de 10 anos que ela não vinha aqui. 8 anos, na verdade. Não, era pra ela ter vindo 8 anos, mas a última vez foi em 2012, né? Exato. Então, assim, tem um pouco disso da indisponibilidade, sabe? Que foi a mesma coisa da Madonna. Muitos anos a Madonna não fazia show no Brasil. Menos que a Gaga, mas ainda assim fazia muito tempo. Então, eu acho que teria que ser um artista desse. Então, por exemplo, neste ponto, não sei se o Coldplay, por exemplo, iria, porque eles vêm com uma certa frequência. Mas, dito isso, como eu falei, eles fizeram literalmente 7 dias de show no Brasil. E os 7 dias deram sold out. E todos os shows eram em estádios gigantescos. Era tipo Allianz Parque, Maracanã. Esgotou todos os dias. Você acha que talvez um Paul McCartney conseguisse? Um Paul McCartney conseguiria. Porque é muito engraçado, porque eu separei aqui uma matéria que eu tava vendo aqui sobre o público, né? Eu tava querendo comparar ali o público da Madonna com o da Lady Gaga e tal. E aí eu achei uma reportagem, né? Como você comentou, o da Lady Gaga foi o show com o maior público de uma cantora... De uma artista feminina. Uma artista feminina, né? Solo. O primeiro foi o segundo foi a Madonna. Só que a gente teve outros aqui. O maior de artista masculino é o do Bruce Springsteen lá nos Estados Unidos, não é? Eu acho que foi um show meio que na mesma vibe. Tipo, ele fez um show numa cidade que era gratuito. Eu não sei. Os dados que eu tenho são só do específico, esse recorte específico de shows em Copacabana. Então, o show que ainda tá na frente, com 3 foi ótimo, com 3,5 milhões de pessoas, mas, na verdade, pode ter chegado a 4,2 milhões de pessoas,
é o show do Rod Stewart em 1994 no Réveillon. E cara, é foda porque assim, é Réveillon, então já tem o lance de ser uma festa, né, de final de ano, de ser um hábito das pessoas irem para a praia no Réveillon, especificamente para a Copacabana, né? E aí tá tendo um show. Exato. Né? E assim, quem era Rod Stewart já em 1994? Né? O heyday do Rod Stewart foi anos 70 e 80. Né? Aí tem os Rolling Stones em 2006, que foi aquela coisa, tipo, porra, Rolling Stones só tinha vindo uma vez pro Brasil, se não me engano, em 1995. É uma banda icônica pra muita gente, não é muito meu caso, mas é pra muita gente. E aí em 2006 eles levaram 1,5 milhão de pessoas. Mais ou menos o mesmo público aí da Madonna. Em 2012 teve Stevie Wonder, que foi no Natal, foi com Gilberto Gil o show, eu nem lembrava disso, então foi um show de Natal. Não teve uma estimativa oficial, mas a expectativa era de 500 mil pessoas. E teve o Lenny Kravitz no aniversário do Rio, celebração de 440 anos da cidade, em 2005, que teve uma estimativa bem porca, de 300 a 600 mil pessoas. Assim, meio furada essa estimativa, né? Se você não consegue diferenciar 300 mil de 600 mil, é porque não dá pra confiar muito na estimativa. Então, assim, seria então Rod Stewart, depois Lady Gaga, depois Madonna, quase empatada com Rolling Stones. No Rio, né? Eu tô olhando aqui os mundiais. O primeiro lugar é o do Rod Stewart, na praia de Copacabana. Em segundo lugar é o Jean-Michel Jarre, na Universidade de Moscou, no aniversário de 850 anos de Moscou. Quantas pessoas? 3.500.000. Nossa. Aí depois é do Jorge Benjor, na praia de Copacabana. Olha, quando foi isso? Foi no Réveillon de 93. Foi um ano antes do Rod Stewart, que foram 3 milhões de pessoas. Nossa, esse não tava na minha lista. Depois o Jean-Michel Jarre, na La Défense, em Paris, no dia da Bastilha, 2.500.000. E depois o da Gaga. Então a Gaga tá em quinto, é isso? Quinto. Dos maiores shows da história. Caramba. Quantidade de público, né? Mas assim, eu fico muito feliz por quem foi. Realmente, tipo, bateu um quentinho no coração de ver as pessoas lá. Sim. Se divertindo e tal. E eu fico feliz que as pessoas foram. Fico triste que a gente não foi, mas de certa forma, como a gente falou, que talvez a gente não ia se divertir tanto lá, mas fico feliz pelas pessoas que foram se divertir. E a gente se divertiu aqui do nosso jeito. Sim. E é muito louco essa coisa do se divertir aqui do nosso jeito, porque, tipo, eu falei muito dessa coisa de ver shows na TV, né? Eu, nessas minhas obsessões por assistir coisas relacionadas ao Saturday Night Live, esses dias, acho que foi sexta-feira, eu assisti, porque o Saturday Night Live tá completando 50 anos esse ano, né? A Lady Gaga, inclusive, fez uma performance incrível foi no final de semana do lançamento de Mayhem. Ela estava no Saturday Night Live. Ela fez Abracadabra e Killa, e ela participou como atriz de vários sketches também, que foram incríveis. Ai, qual que era aquele sketch que ela fez que a gente amou? Com o Bowen? Com o Ratinho? O Ratinho. Ai, eu esqueci o nome. Mas é maravilhoso. Mas é maravilhoso, procura. Tem tudo no YouTube, gente. Todos esses sketches da Gaga foram incríveis. O do restaurante com o Bowen Yang é absurdo. É absurdo. Bowen Yang, que inclusive é um dos maiores fãs vivos da Gaga.
E aí eu achei o concerto, né, que é o Saturday Night Live Homecoming, que foi um show que eles fizeram no Radio City Music Hall em comemoração aos 50 anos, com vários artistas que participaram de momentos icônicos do Saturday Night Live, que sempre tem um artista musical, né? Foram 3 horas de show e teve B-52s, teve Devo, teve Cher, teve Miley Cyrus, Lady Gaga, Eddie Vedder, Bonnie Raitt, teve Nirvana com Post Malone no lugar do Kurt Cobain. Teve Ed Vedder, acho que eu já tinha falado, teve gente pra cacete. Teve Arcade Fire com David Byrne e St. Vincent. Teve Robin com David Byrne. Eles cantaram Dancing on My Own e depois cantaram uma música do Talking Heads. Tá assim, tipo, foi muito foda, assim. Foi um negócio que eu tava assistindo pela televisão, que eu nem sabia que existia, que eu descobri fuçando coisa no streaming, e que eu fiquei mega emocionado. Tipo, eu chorei várias vezes vendo aquele show na TV, sabe? Então acho que cada um tem suas experiências, suas referências, sua forma de consumir entretenimento, de viver, né, de sentir entretenimento. Então tudo é válido desde que você faça algo, eu acho, do seu jeito. E inclusive até disso, obviamente, né, na manhã seguinte aí do show da Gaga, já tinham várias gays e héteros e pessoas mal amadas, que pra mim é isso, reclamando de coisas e aí falando sobre os crimes que aconteceram e que não conseguem entender essa bagunça, essa baderna toda só por causa de uma cantora, isso aqui. Tipo... Sério que rolou isso? Uhum. Ou fazendo comparações do tipo de quem ganhou com o show da Madonna ou o show da Beyoncé. Tipo, gente, assim, obviamente a gente tá falando aqui qual show você gostou mais e tal, mas assim, é meio... Deixa as pessoas gostarem das coisas, sabe? Uhum. Tipo, igual eu tô falando, a gente não é tanto da bagunça, mas foda-se, as pessoas gostam da bagunça. Às vezes é uma coisa que diverte elas, e dane-se a sua opinião, sabe? As pessoas são muito chatas de ficar julgando o que as outras pessoas fazem com o tempo delas. Gente, tô vendo aqui notícias relacionadas. Tá bafo o negócio aqui. Coachella ou Copacabana? Fã que foi ver Lady Gaga nos Estados Unidos compara clima do Rio. O público de lá é muito morno. Não contou nenhuma novidade aqui, né? Polícia diz que operação contra atentado no show de Lady Gaga evitou ataques terroristas e salvou centenas de vidas. Diz que ia ter um ataque de bomba. Agentes frustraram o ataque à bomba de grupo que disseminava discurso de ódio contra o público LGBTQIA+, e cumpriram mandado contra a suspeita de crime de terrorismo. Caralho. Sim. Imagina que horror, gente. Nossa, nem quero nem pensar. A Tem operação... tanta gente que eu gosto que tava lá. A operação também cumpriu mandados de busca e apreensão contra um suspeito de terrorismo que acusava a Lady Gaga de ritual satanista e prometia se vingar. Cara, que horror. Ainda bem que não aconteceu nada. Sim. Se tivesse acontecido alguma coisa muito horrível, já teria aparecido, né? Não. Eu acho que o que aconteceu é normal quando você junta 2 milhões de pessoas. Que, tipo, deve ter tido algum assalto, teve briga. Eu vi algumas pessoas falando que tiveram algumas brigas. Mas, num geral, pelo que eu vi as pessoas falando, tava tão um clima de união total, assim, que foi muito tranquilo. Pra quantidade de pessoas que tinha, tava muito tranquilo. Sim. Disseram, tava todo mundo muito na mesma sintonia, assim, sabe? De se divertir e tal. Então parece que foi, num geral, para um evento deste tamanho, foi bem tranquilo. Uhum. Certeza. Acho que é isso. É isso. Pelo menos deixa eu ver se faltou alguma coisa aqui na pautinha que eu tinha feito. Mas eu acho que não. Então tá bom.
Então é isso, gente. Mais um episódio gigante aí pra vocês curtirem. Então a gente volta semana que vem. Sim. Beijos. Muitos beijos. Deixa eu só soltar aqui novamente uma reação sobre o show. Vamos, meu filho. Talented, brilliant, incredible, amazing, show-stopping, spectacular, never the same, totally unique, completely not ever been done before, unafraid to reference or not reference, put it in a blender, shit on it, vomit on it, eat it, give birth to it.